Vamos agora à entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar agora sobre a atual conjuntura política, os reflexos das eleições municipais e as pautas do Congresso. Eu converso com o Kim Kataguiri, deputado federal pelo DEM de São Paulo e fundador do MBL. Kim, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a participação e vamos falar das eleições municipais primeiro, porque nós tivemos um avanço dos partidos de centro e de direita, DEM, PP, PSD, republicanos, mas com a participação também dos originários do MBL, né, que avançaram aqui em São Paulo, também teve avanço no Rio de Janeiro. Como é que você avalia, no geral, esse comportamento e o que isso pode ter de reflexos no Congresso? Bom, acho que primeiro fico muito feliz, claro, com o avanço e o sucesso do MBL na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no país de uma maneira geral, né, elegendo vereadores que muitos foram candidatos em 2016, não conseguiram e se elegeram agora em 2020, logo depois de uma campanha de assassinato de reputação promovida pelo bolsonarismo, né, que colocava que não havia mais espaço para o Bolsonaro, né, espaço para o MBL enquanto força de direita, enquanto força liberal no debate público, aquele velho discurso de que ninguém se elegeria nem para síndico de prédio. O que aconteceu é que absolutamente nenhum vereador, não estou nem falando de candidato a prefeito, vereador bolsonarista se elegeu na cidade de São Paulo. O MBL conseguiu eleger 3 e o Fernando Holliday, que era o nosso único vereador, aumentou sua votação numa eleição difícil, com o maior índice de nulo, branco e abstenção da história das eleições municipais, em que todos diminuíram suas votações. No cenário nacional, você teve um avanço e um fortalecimento do Centrão, acho que muito catalisado pela decepção que o Bolsonaro representou para a renovação política, e de boa parte dos deputados puxados pelo Bolsonaro também representaram uma decepção pela renovação política, o que levou as pessoas a não votarem. O voto de opinião de classe média, né, votou muito menos do que nas eleições, principalmente de direita, votou muito menos do que nas eleições anteriores, e eu acho que isso se reflete para 2022. Então, o fortalecimento de prefeitos, de vereadores, de partidos do Centrão nessas eleições é um reflexo, primeiro, da turbina de dinheiro público que o Bolsonaro tem promovido para os deputados. Lembrando que o Bolsonaro pagou mais emendas parlamentares, e isso não precisam acreditar em mim, é só ver a lei orçamentária anual do ano passado e desse ano, do que o próprio Michel Temer, né? Outro dia eu vi um deputado do MDB rindo no plenário, falando: o Bolsonaro me paga 40 milhões para eu votar uma medida provisória, e o Temer, cada denúncia, eu recebi 5. Né? E isso eu não estou falando de dinheiro de corrupção, estou falando de emenda parlamentar, dinheiro na ponta para inaugurar creche, rua, hospital, etc. Então o Bolsonaro fortaleceu o Centrão às custas do nosso dinheiro, né? Além dos cargos, né? Também com as emendas parlamentares, sem a contrapartida, né? Eu acho que ele inaugurou o toma lá, né? Porque ele dá o ministério, ele dá o cargo, ele dá a emenda, mas não tem nenhuma reforma aprovada, nem privatização aprovada, sequer apresentada mas aí pelo não é Ministério falta da de Economia. Esforço, e Rodrigo Maia tem salientado muito isso. Não é uma falta de esforço, de convicção do governo no encaminhamento das pautas? Com certeza, não tenho dúvida disso, mesmo porque Paulo Guedes tinha prometido que ia mandar a reforma tributária semana que vem, isso em novembro de 2019, né? E mandou 1/3 de reforma no final desse ano. Reforma administrativa, ele tinha dito em fevereiro desse ano que ia mandar semana que vem também. Mandou no final do ano uma reforma que não mexe com ninguém de agora, só mexe para concursos públicos futuros. Mas o Paulo Guedes, ele é esperto e sabe muito bem que o governo não pode chamar concurso público porque já bateu no teto. O gatilho do teto hoje é não poder chamar concurso público, ou seja, uma reforma administrativa que não serve para nada. Não mexe com super salário, não mexe com nenhum tipo de auxílio, de indenização, com o Geton, né? Você tem ministro do governo Bolsonaro que no ano passado recebeu R$400 mil, salário acima do teto, só de Geton, de participação em conselho estatal, né? Que o cara se reúne um dia no mês, né? Para receber ali um bônus de 30, de 40 mil reais, e ainda assim, infelizmente, você não vê nenhum tipo de avanço em reforma com o governo, porque não tem mais a desculpa de que o Congresso está me boicotando. Não, peraí, o presidente está apoiando o Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados. Se não a maioria, boa parte da Câmara está concedendo os cargos, está concedendo emendas parlamentares, como eu disse, mais do que o governo Temer, mais do que o governo petista. Então, e aí? Qual que é a desculpa agora para nenhuma reforma avançar? Agora, Kim, como é que fica a posição do teu partido, do DEM, em relação a isso? O DEM hoje tem a presidência da Câmara e do Senado, com o Rodrigo Maia e Alcolumbre, não é? E nós vamos ter a eleição, porque o STF não permitiu a reeleição. Como é que fica a composição agora, a negociação? O presidente Bolsonaro deixando claro que quer Arthur Lira na presidência da Câmara, no Senado a situação está mais em aberto, mas como é que você vê o jogo de forças? O presidente consegue fazer o presidente da Câmara? Eu acho que hoje a Câmara está bastante dividida, né? A regra, né, dentro da Câmara dos Deputados, ela está dividida em 3/3, né? 1/3 do grupo de apoio do Maia, 1/3 do grupo de apoio do Lira e 1/3 das esquerdas, né? O Maia era unanimidade para a esquerda e até dentro do próprio grupo do Lira, pelo espaço que tinha na esquerda para essa terceira eleição, terceiro mandato dele.
perdeu essa unanimidade na esquerda porque o Arthur Lira ajudou o PSB e PDT nessas eleições municipais e conseguiu parte do apoio do PT, né? A Gleisi já abertamente, praticamente fazendo campanha para o Arthur Lira e o Arthur também tendo espaço até, Bolsonaro demitindo o ministro, né, agora para tentar alocar e encaixar gente dentro dos cargos, para além dos cargos regionais que o Bolsonaro já negociava, né? FNDE, FUNASA, CODEVASF, ICMBio, IFAM, superintendências regionais, agora abrindo mais o primeiro escalão, que ele já tinha dado o passo inicial, dando o primeiro escalão para o PSD, né, uma indicação do Kassab para o Ministério das Telecomunicações. Agora, não tem ninguém vitorioso ainda. Hoje, não tem ninguém que vença no primeiro. Lembrando que na Câmara dos Deputados, assim como nas eleições comuns, você tem primeiro e segundo turno. Se ninguém consegue maioria absoluta de 257 deputados, você vai para o segundo turno. E hoje eu não vejo nenhum dos candidatos, nem o Arthur Lira, nem um eventual candidato do Maia, tendo essa maioria. Mas fica uma situação muito esquisita, né, para a eleição da presidência da Câmara, porque a gente viu nas eleições presidenciais o radicalismo aí dos extremos, né, a esquerda contra o presidente Bolsonaro, e agora você vê a esquerda e o presidente Bolsonaro apoiando o mesmo candidato. E aí como é que fica em relação à pauta no encaminhamento? Porque ele vai ter divergência, inevitavelmente. Para que lado que vai pender a coisa? Exato, é o que eu costumo chamar de bolsopetismo, né? Quando os interesses confluem para o mesmo lugar. Então, olha que engraçado, o candidato do governo é o candidato que está propondo revogação de ficha limpa, é o candidato que está propondo volta do imposto sindical, né? Justo o presidente da República, Jair Bolsonaro, que dizia tanto combater as esquerdas, combater o sindicato, ia lá no Acre, pegava um tripé, fingia que era uma metralhadora e falava que ia metralhar petista. Agora, o presidente que está perigando voltar com o imposto sindical para ele ter influência na presidência da Câmara dos Deputados, para ele ter um candidato seu na Câmara dos Deputados. Então, a pauta da Câmara, eu acho que vai ficar muito dependente dos acordos que vamos supor que o candidato Arthur Lira vença a presidência da Câmara dos Deputados. A pauta vai ser uma mistura meio esquizofrênica de interesses e de compromissos que ele fez com a esquerda, com algumas pautas do governo, como, por exemplo, mineração em terra indígena e a carteira de motorista, que são duas coisas que o Bolsonaro é desesperado para aprovar no momento de crise econômica e de pandemia, né? Como se reforma tributária não tivesse importância nenhuma, como se reforma administrativa não tivesse importância nenhuma. A grande pauta do Brasil, as pessoas não param de falar na rua, eu vou na padaria, eu pego um Uber, todo mundo só quer saber, e aí, vai ter mineração de terra indígena? Assim, né? É realmente um negócio bizarro, né, do presidente da República ter esse tipo de prioridade. Mas é realmente como você colocou, é muito curioso que hoje o PT, parte do PT, né, a divisão ali do PT, liderada pela Gleisi, né, apoia o mesmo candidato que o Bolsonaro. Agora, tem a questão da pauta de costumes, tem a questão da pauta econômica que está para lá de atrasada, inclusive a PEC emergencial foi adiada também, né? Se imaginava que pudesse ter apresentação pelo menos disso, agora vai continuar a negociação. Né? O presidente vai ter que ceder muito para formar maioria numa circunstância como essa em que um possível candidato apoiado por ele foi apoiado também pela esquerda. Exatamente. E mais do que isso, né? Se ele conseguir vencer, né, com o Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados, nada garante que o Arthur Lira vá pautar, né, projetos prioritários do governo, mesmo porque o Arthur Lira está prometendo ministério, cargo e emenda que depois vai precisar ser cumprido. Ele pode ser réu ali no Petrolão, de escândalos de corrupção e etc., mas é uma pessoa que se orgulha de ter palavra. Né? Então, apesar das suspeitas de desvios e de corrupção, ele vai continuar querendo manter a fama de que é um cara correto do ponto de vista de que cumpre aquilo que promete. E para cumprir o que promete, ele vai precisar ter uma série de concessões do governo. E é um governo que está acostumado a não fazer essas concessões e a não cumprir com a sua palavra, uma vez que faz essas concessões. E o Arthur Lira não é uma pessoa que tem qualquer tipo de responsabilidade fiscal. Né? Se o governo descumpre qualquer compromisso, ele vai colocar... Primeiro que eu ainda vejo boa parte do mercado financeiro, a maioria, com esperança de que o teto vai ser cumprido no ano que vem. Esquece! Não vai ser cumprido. O governo mandou a LDO com meta flexível, voltou atrás agora, mas ainda você tem uma previsão inédita, nem o PT fez isso, de você conseguir apresentar tanto o governo como o deputado, segundo a LDO mandada pelo governo, não precisa apresentar nem estimativa de gasto das suas propostas, nem a fonte de receita. É a primeira vez que a gente tem uma lei de diretrizes orçamentárias desde a redemocratização, em que um deputado, um senador e o presidente da República, na hora de apresentar um projeto, não vai precisar mostrar sua estimativa de impacto e nem vai precisar mostrar fonte de financiamento. Mas talvez eles estivessem contando com uma meta flexível, agora eles falam numa meta fiscal para o ano que vem, que vai ser de um rombo muito menor
menor que deste ano. Então, talvez eles tenham que se enquadrar até para cumprir isso. Só que na mensagem modificativa que eles mandaram para colocar essa meta rígida, tirar a meta flexível, eles não modificaram a parte da estimativa e da despesa. Então, mesmo com a meta rígida, eles ainda estão permitindo que se faça gasto. E vamos lembrar que a lei de responsabilidade fiscal está suspensa nesse ano por uma liminar do ministro Alexandre de Moraes. Ano que vem volta a lei de responsabilidade fiscal, ano que vem volta gatilho do teto, ano que vem volta a regra de ouro, que mais uma vez a gente vai se endividar para pagar a despesa corrente e para simplificar, né, que muitas vezes falando de regra de ouro parece uma coisa complicada, mas na prática é uma coisa simples. Uma coisa é você tomar um empréstimo no banco para você abrir uma loja, para você fazer um investimento, para você comprar um imóvel, para você colocar na bolsa de valores, comprar dólar, comprar ouro. Uma coisa é investir, comprar Bitcoin, uma coisa é você fazer um investimento que vai dar retorno no futuro. Outra coisa é você fazer um empréstimo do banco para pagar seu almoço. E é isso que o governo Bolsonaro está fazendo. Perfeito. Eu vi aqui Kim Kataguiri, chegamos no limite do nosso tema. Obrigada, Kim. Com vocês, por favor.